Hoje é dia 7 de setembro de 2024, dia da nossa independência, e é o grande dia, né? O dia em que a expectativa é muito grande de que a Paulista vai estar lotada, como nunca, né? Vai ser, acho que, a maior manifestação de todos os tempos na Paulista. E nós temos que pedir, sim, uma pauta única, o Fora Alexandre de Moraes, porque nós não aguentamos mais a ditadura que está implantada aqui no nosso país através deste único cara. Lógico que tem o apoio dos demais ali, mas eu acho que se nós conseguirmos o impeachment de Alexandre de Moraes, os outros voltam para o seu lugar. Então hoje é o grande dia, espero que aquele que puder participar, aquele que mora lá em São Paulo puder participar, aquele que puder também viajar para São Paulo. Espero que Deus abençoe todo mundo, né, que estiver ali, para que nada de ruim aconteça, porque pode ser que tenha pessoas infiltradas ali para tentar estragar a manifestação, levando ali cartazes que não são apropriados. Então, temos que primeiro pedir a Deus que abençoe todos aqueles que estiverem ali para que nada de ruim aconteça. Nós sabemos muito bem o que vem acontecendo aí nos últimos anos em relação a isso. Mas, enfim, neste vídeo nós vamos falar sobre... aliás, nós vamos voltar a falar, né, porque eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, voltar a falar sobre o Silvio de Almeida, o agora ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula. Todos vocês devem estar sabendo, né, sobre o assédio sexual que ele foi acusado, parece que são 14 vítimas por enquanto, parece que tem mais, parece que tem alunas da Universidade Mackenzie também que podem ter sido vítimas deste pervertido, né? E então nós vamos falar sobre isso e eu vou começar trazendo para vocês algumas notícias antigas aqui, para a gente entender mais ou menos quem que é o Silvio Almeida. Aqui na CNN nós tínhamos uma notícia aqui, ó, redes sociais viraram um problema de saúde pública e precisam de regulamentação, diz o ministro à CNN. Então ele achava que tudo era um problema, menos ele que era o problema, né? Agora a gente está vendo quem que é o problema aqui, quem que era o problema, né? Silvio Almeida, então, além de tudo, ele era arrogante. Além de ser um abusador de mulheres, ele era muito arrogante. Além de arrogante, também vitimista, né? Porque tudo que se olhasse feio para o lado dele, ele já chamava de racista. E aí nós temos essa outra notícia aqui, da Miriam Leitão, né? A Miriam Leitão colocou aqui, ó, gravei com o ministro Silvio o programa de hoje. Foi excelente. Será maior que o habitual e por isso começa mais cedo, às 11 da noite. Você vê que ele tinha alguns contatos e não sei que a Miriam Leitão disse que foi excelente, né? Não sei se pintou algum clima, como eles gostam de dizer, né? Será que pintou algum clima? Talvez não, né? Talvez tenha sido apenas jornalismo mesmo, né? O Silvio Almeida, porque a gente fica desconfiado porque o Silvio Almeida gostava de umas coisas meio estranhas, né? O cara era guerreiro pra caramba, se é que você me entende, né? E outra notícia aqui, no Globo, né? Ministério dos Direitos Humanos confirma que bancou a viagem para Brasília da dama do tráfico do Amazonas. Vocês se lembram dessa notícia aqui, né? Que a dama do tráfico foi lá falar, foi palestrar lá dentro do Ministério dos Direitos Humanos. E o Silvio Almeida, Silvio Almeida não, os direitos humanos, nós pagamos, né? O Ministério dos Direitos Humanos, nós, com o nosso dinheiro, nós pagamos então ali, através do Ministério dos Direitos Humanos, a passagem da dama do tráfico. Será que Silvio Almeida também assediou a dama do tráfico? Talvez não, né? Talvez não. Mas uma que ele assediou foi a ministra Aniele Franco, né? Aqui nessa foto, o fotógrafo flagrou ele aqui num olhar bem sugestivo aqui para a ministra Aniele Franco. E aí, pessoal, nós temos aí o pessoalzinho daquela mexeu com todes, que sumiram, né? Cadê essas pessoas aqui, né? Cadê? Cadê a mexeu com todos, né? Por que será que eles não se manifestaram, né? Imagina vocês se esse cara aqui fosse um cara de direita, se o ministro Silvio Almeida fosse alguém da direita, alguém ligado ao Bolsonaro. Vocês acham mesmo que essa turma do mexeu com todos não estariam todos aí nas ruas se manifestando? As redes sociais estariam tomadas deles, se manifestando, pedindo a prisão. Não era para tirar do cargo, não, era a demissão, não, era a prisão. A prisão, que na verdade é o que merece um abusador de mulheres, como é o caso do Silvio Almeida, né? Mas o pessoal da extrema esquerda agora está usando muito o caso do Pedro Guimarães, lá da Caixa Econômica Federal. Não, porque o Pedro Guimarães... Na época, o Bolsonaro afastou o Pedro Guimarães imediatamente, quando teve aqueles burburinhos lá de que ele teria abusado.
E agora nós temos um caso totalmente diferente, porque é um caso que é uma outra ministra, inclusive, que foi abusada. Aí das duas, um dos dois ministros do Lula está mentindo, né? E é uma coisa muito grave, mas eu vou mostrar para vocês que não é bem assim não, que nós temos outras vítimas. Essa mulher aqui, por exemplo, uma professora, ela fala que foi vítima do Silvio Almeida. Vamos ouvir um pedacinho, o vídeo é longo, eu não vou deixar rodar tudo, só um pedacinho aqui para a gente ver. Ó. Sou Isabel, sou professora, sou branca, sou antirracista e também fui vítima de violência sexual do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida. Estou aqui para somar a voz dessas mulheres, porque eu acredito que não foram somente 14. Eu acredito que foram muitas. Como eu disse, pessoal, o vídeo é longo, eu não vou deixar rodar tudo aqui, mas é o seguinte, ela conta aqui que ela fez amizade, ela é professora e ela fez amizade com o Silvio Almeida. Silvio Almeida também era professor, tá? Ou é ainda. E aí, o que acontece? Eles começaram a tomar café junto, fizeram amizade e tal, e um dia eles estavam ali tomando um café, estava lá na padaria tomando um café, e o Silvio Almeida ousou passar a mão, enfiar a mão debaixo da saia dela. Na época ela não denunciou, mas ela disse que sofre muito com isso e tal, e você vê que ela é feminista. Ela não é nenhuma pessoa de direita, não. Ela é uma feminista. Ela é uma feminista. Você vê no vídeo, se você for assistir o vídeo na íntegra, você vai ver que ela é uma feminista e está denunciando isso daí. Não é uma pessoa de direita. E disse que o Silvio Almeida colocou a mão debaixo da saia dela, e depois, disse que um tempo depois ela ligou para ele e falou, olha, o que você fez aquele dia foi um crime. Você sabe que aquilo ali é crime, você é um advogado, você sabe que aquilo ali é crime. E o Silvio Almeida, então, não, Isabel, veja bem, eu estou procurando tratamento, estou procurando uma clínica para fazer tratamento, porque eu não queria magoar uma amiga como você e etc. Aquelas conversinhas todas. Né? Então, eu vou trazer agora o vídeo aqui do pessoal da Globo News, e você vai ver o quão asqueroso essa turma é. Eles trazem a notícia da demissão aqui do Silvio Almeida. Inclusive, eu não sei se eles estão mentindo nessa reportagem ou se o Silvio Almeida, além de um abusador, ele é um mentiroso. E eu vou mostrar para vocês aqui por que eu estou falando isso. Mas eles tentaram não, né? Eles colocaram o Bolsonaro no meio da conversa. Eles não podem falar mal ou mostrar a realidade desse desgoverno que está no poder sem colocar o Bolsonaro no meio. Eles não conseguem fazer isso. Então tá aqui, vamos ver o que disse aqui a Daniela Lima. Silvio Almeida foi demitido. Isso significa muito. A diplomacia foi deixada de lado. O presidente Lula decidiu pela demissão do titular da pasta de Direitos Humanos. Segue a nota. Considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. Eu devolvo ao vivo. Silvio Almeida já saiu do Palácio do Planalto, não está mais lá. Silvio Almeida não quis pedir demissão e o Lula não deixou a opção de afastar de nada. Era ou sai ou é saído. Ele não quis, ele trucou, segundo a apuração que eu tenho. Preste bastante atenção nessa informação de que o Silvio Almeida não quis pedir demissão. O Lula demitiu ele, mas ele não quis pedir demissão. Preste bem atenção nessa informação. Aqui, trucou e o presidente, então, decidiu demiti-lo expressamente. Ana, vou pedir licença aqui para a gente caminhar para falar com você, porque tem apuração chegando. O episódio está sendo visto como triste, violento e terrível. Em muitos níveis, é como fala agora um integrante da Esplanada dos Ministérios, um retrocesso na agenda brasileira, como poucas vezes visto, por quê? Por conta do que simbolizava, como estava dizendo aí o Gabeira. Agora, trucado, o presidente demitiu, Ana. Exato, Dani, e é muito importante que tenha havido uma demissão do Palácio do Planalto. A gente está, claro, falando do processo político, ainda há todo um processo investigativo e criminal para correr, mas no processo político, Lula acerta ao demitir o ministro. Ele, por exemplo, se diferencia do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, tendo que lidar com um presidente da Caixa, que estava com uma série de denúncias de assédio também, assédio sexual especialmente, deixou esse servidor, esse ajudante, esse auxiliar pedir demissão. Muitas vezes, quando um presidente quer tirar um ministro ou um auxiliar, abre
espaço para que esse auxiliar peça demissão. Lula agora não tergiversa, ele demite porque e a nota mostra isso, há uma gravidade muito grande nas várias denúncias. Então, não estamos falando apenas de um caso, o caso da ministra Aniele Franco, estamos falando de uma série de denúncias que surgiram. Então, o governo não podia aceitar isso e Lula é muito firme. Na verdade, o Lula só demitiu o Silvio Almeida porque o caso envolveu uma outra ministra, no caso a Aniele Franco. E aí nós vimos lá no outro dia, a Janja já foi lá, postou uma fotinha no perfil dela lá, beijando a testa da Aniele Franco. Então foi uma foto bem que sugeriu bastante ali, sugeriu que o ministro seria realmente linchado, né? Seria tirado do governo. Então quem tirou o Silvio Almeida dali foi a Janja. O Lula apenas assinou, né? Mas foi muito claro que a Janja tomou um lado ali e o Lula assinou a demissão dele. Mas o Lula tinha dado até uma entrevista um dia antes e falou que não, que tem que investigar, que tem que dar o direito de defesa, o contraditório, o devido processo legal. Quando é com eles, tudo isso daí vale. Quando é com a direita, não. Tem que prender, botar na cadeia e acabou, né? Mas quando é com a turminha deles, aí eles querem o devido processo legal. E aí nós temos aqui, né? Eu estava mostrando aquela informação para vocês ali, que o Silvio Almeida não pediu demissão, que o Lula foi enfático em demitir o ministro Silvio Almeida, mesmo sem ele querer sair. Silvio Almeida diz que pediu a Lula para ser demitido, e o Silvio Almeida ele emitiu uma nota à imprensa falando que ele pediu para o Lula para ser demitido, para que as investigações fossem feitas de forma transparente. Foi mais ou menos nesses termos aí a nota do Silvio Almeida à imprensa. Então, ou o Silvio Almeida, além de abusador, ele é mentiroso, ou o pessoal da imprensa e o pessoal do governo está mentindo, dizendo que demitiu ele sem ele pedir. Alguém está mentindo nessa história aí. É lógico que vai sobrar agora para o Silvio Almeida, porque o Silvio Almeida é que agora virou a corda, o lado mais fraco da corda, né? O lado mais fraco. E você sabe, do lado que arrebenta é o lado mais fraco. Mas aí, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês como que anda o jornalismo brasileiro. É uma coisa impressionante o que está acontecendo. Eu quero que vocês escutem o que diz essa senhora aqui da CNN que se diz jornalista. De perplexidade e até de negação ao ver uma denúncia tão grave em cima de um dos maiores estudiosos do país, quando o assunto é pretos e pretas. Quando o assunto é direitos humanos. Silvio Almeida, o ministro de Lula, acusado de assédio sexual. Sim, é uma paralisia em todos nós. Todo mundo tem o direito de defender-se e a nossa maturidade e seriedade jornalística nos obriga a ressaltar isso, inclusive trazer a defesa do ministro. É que nós estamos falando de uma das pessoas mais preparadas no Brasil para falar sobre direitos humanos. Formado em filosofia, bacharel em direito, mestrado em direito econômico, doutor, pós-doutor. Escreveu uma infinidade de artigos. Bom, é autor de quase 10 livros, alguns que você nem encontra na livraria, porque estão todos esgotados. Tamanha qualidade, tamanha profundidade sobre racismo estrutural. Profundidade sobre esse olhar doentio que nós, brancos, temos sobre os negros. O quanto nós, brancos, inferiorizamos, excluímos, ferimos, matamos. E a notícia... Bom, eu não sei você, mas eu nunca fiz isso. Eu não sou branco, né? Posso até dizer que eu sou negro, mas eu nunca vi ninguém da minha família que é mais claro do que eu, que é branco, nunca vi ninguém, nenhum amigo meu, nenhuma pessoa que eu conheço fazer isso, sair matando as pessoas porque são negras. Mas a maluca aqui vem com essa conversinha fiada aí para tentar defender um abusador de mulheres. Notícia de um ministro de Estado preto denunciado por outra ministra de Estado preta. Nós vamos te contar como esse assunto caminha daqui para frente. Gente do céu, isso é o jornalismo brasileiro. Isso que se tornou o jornalismo brasileiro. É militância daquela... Eu não sei que tipo de militância, que tipo de doutrinação que essa pessoa sofreu. Não dá para entender que tipo de doutrinação tão forte que uma pessoa como essa sofreu para falar tanta baboseira. Por que não fala simplesmente que o cara é um abusador
né, ou pelo menos é acusado de ter cometido os crimes, e que ele deve ser investigado e, se comprovado, que ele vá para a cadeia. Por que não fala isso? Não é tão simples falar assim. É simples. Não tem que ficar defendendo, não, porque o cara é negro. E ele é todo cheio de vitimismo. O próprio Silvio Almeida já disse aí que acha que está sendo perseguido porque ele é negro. Aí aqui no Metrópolis, crise com o Silvio Almeida ofusca 7 de setembro do governo federal. Eu acho que o 7 de setembro do governo federal será um fiasco de todo jeito. Não é isso que vai ofuscar o 7 de setembro. Eles podem até falar agora, foi ofuscado pelo caso do Silvio Almeida. Não. O 7 de setembro desse desgoverno é um fiasco, porque eles não gostam do Brasil. Essa turma odeia o Brasil. Vocês acham que eles vão vestir ali verde e amarelo para participar disso daí? Ou a Janja vai estar de novo de vestido vermelho? Eles odeiam as nossas cores, odeiam a nossa pátria. O foco do evento deve ficar na primeira aparição pública do presidente Lula ao lado dos ministros após a queda do ex-ministro dos Direitos Humanos. Não tem nada a ver. Isso aqui, o fiasco desse desfile do 7 de setembro lá em Brasília, isso aí já é dado como certo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Isso aí é fato. Não precisa ser nenhum gênio para saber disso. E aí nós temos aqui, né? A mulher do Silvio Almeida diz que a acusação de assédio moral é racismo. Ela não menciona o assédio sexual. Então, assim como o Silvio Almeida, a mulher dele também, pelo menos o que diz aqui a imprensa, é uma vitimista. Usa também do mesmo vitimismo. Então, eles se merecem, né? Eles se merecem porque são da mesma turma, do mesmo balaio. Então, ela está dizendo, então, que é racismo, é perseguição ao marido dela, e todas essas pessoas aí, até então 14, que acusam ele de assédio sexual, todos são mentirosas. E estão perseguindo, inclusive a Nelly Franco, que é negra, né? Está perseguindo o Silvio Almeida, então, por racismo. Essa é a turma da extrema esquerda. Esse povo é doente. Eu já falei, pessoal, esquerdismo é uma doença. Isso aí deveria ser estudado. Eu acho que tinha que ter estudo sobre isso. Eu não falo brincando, não. Isso é doença. As pessoas perdem a noção do ridículo. Elas não têm mais condição nenhuma de raciocinar com um raciocínio lógico. Perdem totalmente o raciocínio lógico e começam a fazer apenas militância, uma militância doentia. Isso é uma doença. Eu acho que isso deveria sim ser estudado para mostrar que realmente é doença. E o que estão fazendo hoje nas nossas escolas e nas nossas universidades é uma indústria onde está criando pessoas doutrinadas em série. Em série. A doutrinação hoje que é feita dentro das faculdades é uma coisa absurda. Então é isso que está acontecendo. E aí nós vemos agora esse desgoverno com esse bando de militantes aí, de ministros, e aí, além de tudo, fazendo tudo aquilo que eles acusam a gente de fazer. São uns abusadores, são uns mentirosos e, além de tudo, ficam se vitimizando. Então, pessoal, é isso. Eu peço a vocês que observem se estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, se inscrevam aí, cliquem no botão inscrever-se, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.